Bem-vindos ao Podenge Abenc, o podcast voltado para o mundo da engenharia. Ele é uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Civis de Minas Gerais. Eu sou a Luísa Rocha, sou apresentadora, jornalista, e hoje nós vamos falar sobre concreto, esse material que é tão versátil, né, e imprescindível para a nossa vida. E a minha convidada é a Fabrícia Ferreira Passos, né? A Fabrícia, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse da sua trajetória, né? O que você faz hoje, como é que você chegou aqui, para a gente iniciar esse papo sobre concreto. Maravilha. Tudo bem, gente? Vamos lá. Sou Fabrícia, sou formada em Engenharia Civil e eu diria que desde quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar na área de concreto. Então, eu fiz curso técnico no Cefet, de Minas Gerais, edificações, e aí eu entrei, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Lafarge, foi onde eu comecei a lidar com esse bichão aí que é o concreto, vamos dizer assim. E aí, ao longo dos anos, não queria revelar, né, mas já são 25 anos trabalhando na área de concreto, eu fui podendo aprimorar, conhecer mais, né, então eu trabalhei bastante tempo na Lafarge, depois eu quis mudar um pouquinho, né, mudar assim entre aspas, porque eu ainda continuei no segmento de concreto, porém, eu fui trabalhar na área de pré-moldados. Então, que eu falava assim que era uma obra num espaço, né? Toda a construção, tudo acontecia no mesmo local. Uhum. E aí eu trabalhei na Precon Engenharia, também uma empresa mineira, né? Eu falo. E logo na sequência eu fui para a Supermix, que é uma outra empresa mineira. Então, que voltada totalmente para a área de concreto, onde eu fiquei bastante tempo. Uhum. E hoje eu estou trabalhando na Votorantim, no Grupo Votorantim, na Engemix, né, sendo hoje responsável eu diria assim, pela parte técnica nacional, né, a Votorantim, a gente tem várias filiais na extensão do país, e eu trabalho auxiliando as pontas no concreto. Né, tenho formação de engenheiro civil, sou pós-graduada em materiais de construção civil na UFMG e tenho uma MBA na área de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E o concreto, né, como eu disse, é um dos materiais que é essenciais para a nossa vida, né, um dos materiais que mais utilizados na construção civil. Particularmente não consigo imaginar uma construção sem o uso do concreto. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que faz desse material algo tão essencial para essas construções. Realmente eu também não consigo imaginar e até um dado importante é que o concreto é o segundo material mais utilizado no mundo. Ele perde apenas para a água. Então, realmente é um material, né, eu falo assim, de grande importância para a nossa área. E o porquê disso? O concreto ele é um material muito versátil. Então, primeiro, porque ele é facilmente moldável. Então, no estado fresco, né, vamos supor, você consegue moldá-lo da forma que você quiser. Então, isso é uma versatilidade. E é um material que ele tem uma capacidade de resistência à compressão bastante elevada. Então, é um material, eu falo assim, durável, versátil e de fácil moldagem. É por isso que eu acredito que é a importância dele e a grande utilização na construção civil. Você consegue fazer de um tudo, né? A gente vê o concreto até mesmo imobiliário. Você vê, hoje em dia tem gente que faz, molda mesa, adereços, cadeiras, né? adereços, você consegue sim utilizar o concreto para isso. E o concreto, ele é uma mistura de materiais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais componentes do concreto, né? E isso varia de acordo com a função que ele vai ter também. E como que essa escolha dos materiais que vai influenciar nas propriedades finais dele. Então, vamos lá. O concreto, ele basicamente, né, eu falo assim, às vezes a gente fala, parece que é algo simples, mas ele é composto geralmente por um aglomerante, que seria o cimento, pelos agregados, que aí nós vamos ter tamanhos diferentes, desde areia, pedra, britas, que a gente chama, água e aditivos. E eu gosto de comparar que ele é como se fosse uma receita, né? Ele é uma receita. Então, é como se fosse um bolo.
Então, você tem que seguir, você vai dimensionar o traço de concreto para o que ele vai precisar, a característica fundamental dele, o que ele vai precisar suportar, o ambiente que ele vai estar dimensionado. E por ser uma receita, é muito importante você conhecer cada componente daquele concreto. Então, você precisa saber a areia que está sendo usada, desde a granulometria, a pedra que está sendo usada, a origem dessa pedra. Por que isso? Porque se eu mudar um pouco, por exemplo, se eu tiver uma areia um pouco mais fina ou que contenha um pouco mais de pulverulento do que uma outra areia, ela vai alterar o resultado final do concreto. Então, por isso que é muito importante você conhecer os materiais que o compõem. Então, eu falo que é algo simples, mas eu tenho uma receita de um bolo, não adianta eu ir lá e falar assim, meu bolo é de chocolate e eu tenho aqui, ele fala assim que eu preciso de 2 medidas de farinha e 1 medida de chocolate. Gente, eu não sou boa cozinheira, tá? O meu negócio de não cozinhar sou boleira, mas é o concreto. E aí, vamos supor que você não tem a farinha suficiente, você vai lá e decide colocar 2 medidas de chocolate e 1 medida de farinha. O que vai acontecer no final? Você não vai conseguir ter o padrão ou que o bolo vai crescer. Faltou royal. Você não vai conseguir que o bolo vai crescer. Então, a mesma coisa o concreto. Então, é muito importante porque nós temos tipos de cimentos diferentes e cada cimento ele vai comportar de uma maneira diferente. E nós temos tipos de agregados diferentes. E hoje, com a tecnologia, a gente vai ter adições, aditivos que vão poder compor. Então, para você fazer um bom traço, você precisa conhecer muito bem o que compõe aquela receita. E a partir do momento que você dimensiona um traço para uma receita específica, para você trocar qualquer ingrediente, então vamos dizer assim, qualquer material, é como se você tivesse que voltar. Poxa, o que esse material difere do outro? O que ele vai impactar no resultado final? Então, assim, é muito importante saber a granulometria, as faixas, os agregados, o tipo de cimento, qual que é a resistência característica desse cimento para 28 dias, o blend desse cimento. Eu preciso de um concreto que é autoadensável, então eu vou procurar um aditivo que vai me ajudar a ele ser mais fluido, ele se autoadensar. Então, eu vou usar fibras nesse concreto, eu quero que esse concreto seja colorido. Então, é importante eu saber a finalidade para eu conhecer os ingredientes. Então, é muito importante até o trivial, que seria a água, o cimento e os agregados. Você está falando da questão do bolo, né? E eu acho que é uma boa... Eu também não sou boa cozinheira, mas a gente consegue visualizar bem, né? Que, quer dizer, se você não trabalha bem essa receita, não usa as medidas corretas, você tem uma coisa que não se sustenta. Exatamente. Né? Eu, quando vou dar treinamentos, eu sempre comparo com receitas, apesar que eu acabo me perdendo, que eu vou querer falar uma medida de alguma coisa, eu falo, gente, sou boa em dimensionar traços de concreto. Mas sim, porque senão você perde o padrão, você você começa a ter desvios se você vai alterando aquela receita que foi pré-definida. Então, realmente, eu acho que é bem comparável à cozinha, eu falo, porque se você altera alguma coisa, mas pode sair melhor, mas você está contando com a sorte, né? Eu falo assim, pode sair melhor, né? É um risco. Então, por isso que é muito importante você conhecer cada ingrediente, a composição desse ingrediente, o que esse ingrediente, né, eu falo dentro do concreto, vai trazer. E a gente fala de segurança, né? Quando a gente fala de construção civil, principalmente, a gente está falando de segurança. Poxa, eu acho que até mais do que quando a gente faz o bolo. Com certeza. Quer dizer, eu acho, né? Falo assim, mas sim, porque está envolvido, né? Geralmente são as nossas casas, onde a gente trabalha, vai ter concreto, então... Sim. Está totalmente ligado à segurança. E esses componentes, eles estão diretamente ligados a essa durabilidade. Estão diretamente ligados a essa durabilidade. A composição do concreto, você tem que conhecer esses materiais para você usá-los da melhor maneira, para atingir aquilo que você quer. Então, cada ingrediente vai composto ali, ele vai realmente trazer mais dureza, trazer maior resistência à compressão, ou se eu preciso de um maior índice de vazios, eu vou ter que usar um outro tipo de material. Então, realmente é importante você conhecer cada um. Você pode explicar para a gente a diferença entre o concreto armado e o concreto protendido?
que eu também vou aprender agora. Quais são as vantagens e as aplicações de cada um desses concretos? Vamos lá. Na construção civil, o casamento perfeito é o concreto e o aço. Por quê? O concreto, ele é um material que ele vai resistir melhor a esforços de compressão. Então, estou falando do esmagamento. Porém, numa estrutura, você tem outros esforços além do esforço de compressão, que é onde entra principalmente o aço. Então, que vão resistir. Vou pôr a principal finalidade, mas tem várias, que seriam os esforços de tração, como se eu estivesse puxando um cabo. E aí a diferença entre o armado e o protendido é que, quando eu vou falar do concreto armado, que é o que a gente vê na maioria das nossas peças, nos edifícios comerciais, nos edifícios residenciais, né, nos supermercados, é que a armadura, né, o aço que está nesse concreto, ele trabalha de maneira passiva. Então, o que acontece? Ele começa a trabalhar quando o concreto começa a se deformar. Então, ele trabalha de maneira passiva. O concreto protendido, a gente fala que o aço trabalha de maneira ativa. O que seria isso? Você tem cordoalhas ou fios isolados ou barras que elas vão ficar aderidas ao concreto, porém elas vão ser tensionadas. O que seria isso? Elas vão ser pré-alongadas. Então, ela já vai ter, não vai estar igual o aço que entra no nosso concreto, ele vai estar lá parado. Esse não, ele já entra tensionado, ele já entra com um potencial de resistir a um esforço maior. Eles entram em que formato? Eles entram geralmente em barras, em fios. Barra mesmo. Isso. Quando você vai fazer quando a armação... Quando a gente vê você vê, às vezes, uma pilastra, alguma coisa, né? Eles costumam falar que é uma gaiola. Se você estiver numa construção, você vai ver que às vezes tem umas gaiolas, aí eles encaixam, por exemplo, um pilar. E aí depois vem o concreto unindo. Quando eu tenho protendido, eu posso ter também esse aço, mas eu vou ter umas cordoalhas que elas já entram ali tensionadas, elas são pré-alongadas, é como se eu esticasse esse aço. E aí, o que vai acontecer? Ele já trabalha aderido ao concreto. Por que é usado? Porque ali eu vou conseguir resistir ainda mais os esforços de tração. Então, onde que isso é muito usado? Em pontes, em pisos industriais, que eu preciso ter uma resistência maior à tração, para suportar viadutos. Então, vai ser como os pré-moldados, que são empresas que fabricam aquelas grandes peças para compor as pontes, viadutos, lá se usa muito concreto protendido. Tá? Então, eu falo assim, ele vai melhorar a resistência à tração, vai trabalhar melhor em momentos fletores. Então, praticamente, eu falo, tecnicamente seria essa a diferença. No caso quando a gente fala de construção, no caso de casas não seria o caso. Não. Mas quando a gente fala de grandes edifícios, talvez ou não? Pode ser talvez. O calculista, ele vai checar se cabe essa necessidade ali, tá? Mas vai ser usado quando eu preciso resistir, preciso resistir maiores efeitos de tração, momentos fletores maiores. Então, é mais comum a gente ver essa utilização em pontes, viadutos, em peças bastante robustas, estruturais, e não muito em residências, edifícios, mas não estou falando que edifícios é impossível, que você pode ter talvez lajes protendidas. Então, vai estar muito mais ligado ao calculista, eu falo assim, como que ele vai dimensionar, ele definir essa necessidade. E quais que são os principais desafios no processo de cura do concreto e por que é tão importante controlar essa etapa? Para mim, primeiramente, o que é a cura do concreto? Então, vamos lá, maravilha. Eu acho que tem muita gente que assiste que também, assim como eu, se escuta isso, não sabe do que a gente está falando. Então, vamos lá. O concreto, como eu disse, ele é composto por cimento, agregados, água e aditivos. Mas o cimento, ele é um material que ele precisa de água para ele... Então, ele precisa ser hidratado para ele reagir e aí vinha a resistência que a gente precisa, ok? Só que a maior parte dessa água que eu utilizo no traço de concreto, ela é para trazer trabalhabilidade para o concreto. O que é isso? Para trazer mobilidade ao concreto. Para ele ficar maleável. Isso. E aí, quando você vai aplicar esse concreto, o que acontece com essa água? Mesmo ela já estando na mistura, ela tende a evaporar.
Então, você tem que fazer um processo de cura para quê? Para garantir, é uma técnica para garantir a hidratação da peça. Então, para garantir que o cimento vai ter essa água para ele reagir. E outra é para fazer com que essa evaporação, essa perda de água para o ambiente, ela aconteça de maneira gradativa. Por quê? Se ela acontece de maneira muito brusca, então eu falo assim, eu perco água muito rapidamente, eu posso não ter água para ativar, vamos dizer assim, todas as partículas de cimento, para elas criarem, para hidratar todas as partículas de cimento e ela criar os cristais e a gente conseguir garantir a resistência. Mas eu também começo a ter dentro do concreto aplicado são pequenos esforços de tração. Que é a perda de água. Se a água está saindo, está ficando um vazio. E ali vão surgir fissuras, porque o concreto não consegue resistir. Então, a cura ela é importantíssima para garantir essa hidratação do cimento, para minimizar o surgimento dessas fissuras e dessas trincas ou até rachaduras. Ela pode ser... O mais comum é utilizar água para poder fazer essa cura. Então, eles falam de molhagem constante. O que acontece? Eu apliquei o concreto numa laje. E aí, assim que o concreto, eu posso caminhar, o concreto começa a reagir, eu tenho que manter essa laje molhada. Você vai hidratando. Eu vou hidratando. Eu vou manter ela molhada porque a água que vai evaporar primeiro é a água que está na cura. E não a água que está dentro da mistura. Outra forma é usando aditivos químicos, porque esses aditivos, quando eu aspergir ele sobre a superfície, ele vai criar uma película que vai proteger, então ele vai dificultar a saída da água para o ambiente. Que a tendência dele é? A tendência da água é embora, é sair. E quando ela está saindo, o concreto está se movimentando. Então, eu vou ter perda, eu vou ter esforços que ele não vai conseguir resistir naquele momento e podem surgir as fissuras. Então, eu preciso garantir que essa perda de água seja de maneira lenta. E isso aí, esse controle eu tenho que ter até ele enrijecer. Exatamente. Até por norma, eles não colocam na norma assim, quantos dias. Eles colocam assim, como se o concreto tivesse que dar 15 MPa e aí sim a gente consideraria que ele já está... Esse processo de hidratação já aconteceu, né? Eu falei que ele vai só ganhando resistência. Eu diria assim, no meio prático, de que o principal são as primeiras horas, porque é onde você pode ocorrer essas fissuras, e na prática aí o pessoal vai manter por pelo menos 3 a 7 dias, tá? Eu digo assim, que enquanto o concreto estiver reagindo, ele vai porque ele vai reagir ao longo de 28, 63 dias, mas principalmente de 28 dias. Ele vai ter água ali dentro, eu preciso manter de alguma maneira essa água. Mas os primeiros dias é onde pode ocorrer mais rápido essa perda e eu não conseguir a hidratação ideal e ficar esfarelando um piso, ficar soltando uma poeira, sabe? Eu posso perder dureza mesmo do concreto. Manter essa água ali, porque ele então, um desafio grande é justamente isso. Por quê? Primeiro que, às vezes, muitos construtores falam assim pra gente, eu realmente fiz cura. Mas eu comecei a fazer cura no dia seguinte. E o concreto ele já começa a reagir com 3, 4 horas. Então, é importante essa cura bem no início. E se eu tiver concretos com dosagens pequenas de água, a tendência é essa água se perder ainda de maneira mais rápida. Então, quanto antes eu entrar nessa cura, essa cura é o ideal. Ou também, vamos supor, quem vai ficar aqui à noite molhando? Então, às vezes o pessoal costuma fazer uma barreirinha para poder deixar 2, 3 centímetros se for uma laje. Os pilares, eles estão contidos na forma, então isso já ajuda também esse processo de não perder água tão facilmente. Porque eu estava pensando muito na questão do pilar, né? Porque se você tem uma coisa aqui no plano... É mais fácil. É mais fácil de você fazer essa cura, na minha concepção, do que se você tem um pilar. Sim, então aí o que acontece? Os pilares, a própria forma, ela auxilia, principalmente nessas primeiras horas, a conter a água
a conter a água ali. Quanto maior a área de superfície, onde essa água vai evaporar de maneira mais fácil. Então, pisos, lajes, porque a área de contato com o ambiente é muito maior do que ali um pilar. Uhum. E no caso da adição de fibras ao concreto, tem ganhado espaço nos últimos anos, quais que são as vantagens de utilizar esse concreto reforçado com fibras? Que tipo de fibras que a gente está falando também quando a gente fala disso? Tá, então vamos lá, nós temos fibras de polipropileno, né? Eu falo assim, ou fibras de vidro, e aí a gente tem fibras, microfibras, que é o que a gente chama, ou macrofibras. Também temos fibras de aço. Só que cada uma vai ter uma finalidade. Então, assim, tá ganhando muito espaço, porque as fibras, elas melhoram. Esforços de resistência à tração, então o concreto não resiste à tração, as fibras contribuem muito para isso. Elas funcionam como se fossem minúsculos esforços, minúsculos reforços que vai distribuir a tensão no material como um todo. Uhum. Então, a tração, ela faz também, e muito utilizado para essa finalidade, são as macrofibras, que elas vão ser de polipropileno ou elas vão ser de aço. Tá? E elas melhoram a ductilidade e a tenacidade do concreto. O que é isso, Fabrícia? Ela é como se o concreto, ela ajuda ele a absorver mais o impacto. Então, vamos supor, ele recebe o impacto, ao invés dele se romper, ele vai se deformando para ele romper posteriormente. Então, é como se ele ganhasse um pouco de elasticidade? Exatamente, é como se ele ganhasse. Mais. É difícil a gente imaginar isso, né? Porque quando a gente olha é uma estrutura tão rígida. Mas quando a gente vai avaliar o estado, então ela melhora um pouco isso. Tem trazido muito aí que ela melhora a permeabilidade do concreto. O que acontece? A fibra, ela vem meio que como se fosse costurando ali os poros, os vazios. Então, com isso, ela dificulta a passagem de água ou de outras coisas. Eu não posso dizer que ela torna o concreto impermeável. Então, que ela aí seria, ajuda. Assim, ajudar na questão de vazamentos, né? Na questão de... Ou não? Eu falo assim, na questão... Não vou dizer assim de vazamentos, mas a questão de permeabilidade do concreto captar qualquer tipo de água que caia sobre ele. Quando a gente fala de uma laje, por exemplo, de uma chuva muito forte, o tanto que ele vai resistir a esse acúmulo de água, seria mais ou menos num caso assim ou não? Por isso que eu falo, para mim a fibra... Eles trazem muito isso da questão de melhorar a permeabilidade, que é realmente a passagem de água pelo concreto, mas eu não diria que o concreto se torne impermeável. Então, por exemplo, num caso de uma laje exposta que não vai ter um telhado, eu teria que fazer uma impermeabilização nessa laje. Não elimina a necessidade da impermeabilização, mas contribui vamos de alguma forma. Vamos dizer assim, que ele contribui de alguma forma, porque ela vem fechando um pouquinho esses poros, vamos dizer assim. Hoje, como a gente também está muito nessa pegada de sustentabilidade, então as fibras também podem reduzir a quantidade de aço e a quantidade de cimento nos traços. Então, por isso que ela também está ganhando um viés aí de sustentabilidade. É muito utilizado em pavimentos rígidos, né? Substituição do asfalto pelo pavimento de concreto, justamente porque aí esse tipo de peça usa muito de fibra, justamente por eu precisar de combater também esforços repetitivos. Então, lugares que eu tenho muito tráfego, a fibra também auxilia nessa questão. Então, quer dizer, eu trago um pouco mais de... em teoria, traz um pouco mais de durabilidade quando a gente fala de uma rua, né, de uma estrada. Isso, podemos dizer que ele vai trazer por ele evitar mais a rachadura, a deformação. Por ele conseguir resistir mais esses esforços por ele combater esses esforços de tração. E as microfibras, elas são muito usadas para combater a perda de água. O que eu quero dizer? Eu não comentei que quando o concreto está perdendo água, ele tem, internamente, ele começa a ficar reagindo. E aí, o que a fibra faz? Ela entra meio que costurando isso, e aí ela facilita, ela impede, ela melhora a condição de não aparecerem fissuras. Né? Então, ela reduz a possibilidade ou diminui a possibilidade do comprimento e do tamanho das fissuras. Como que as inovações em tecnologia têm impactado a produção e o uso do concreto? Como, por exemplo, o uso de concreto autodensáveis
ou de alta resistência? Então, vamos lá. A gente tem que usar a tecnologia para quê? Trazer mais qualidade, trazer melhorias na qualidade do concreto em si, ganhar eficiência operacional, ganhar produtividade. E aí, o que acontece? Falando primeiro dos concretos de alta resistência, que nós chamamos às vezes de concreto de alto desempenho, que são os CADs, high performance, porque são concretos que vão resistir a ambientes mais agressivos, vão conseguir resistir a maiores esforços de compressão. Então, com isso, eu consigo melhorar a qualidade do meu concreto e da minha estrutura como um todo. E um exemplo dos concretos autoadensáveis, eu consigo ganhar em produtividade. Hoje, né, eu falo assim, um dos maiores custos que a gente tem, uma das coisas que a gente quer é tentar ter qualidade e fazer de maneira mais rápida. E aí o concreto autoadensável, ele tem uma facilidade. Então você consegue diminuir a mão de obra, porque ele se espalha sozinho, vamos dizer assim. Então, você evita uso de vibradores, então você diminui gastos de energia elétrica, você diminui número de mão de obra, você consegue ter um concreto mais homogêneo, então você consegue ter uma qualidade. Então, essas tecnologias, né, essas inovações, que a gente não pode dizer que um concreto autoadensável e de performance elevada, ele traz justamente isso, melhoria na qualidade, eficiências operacionais e produtividade, que a gente quer qualidade, mas também quer ser ágil, rápido. Aí vê se ele às vezes parece um produto mais caro, mas no final da conta ele acaba sendo um produto que vai gerar economia também para o construtor. E é uma conta que às vezes é difícil, né? O construtor fazer, assim. Até porque a construção, ela não é uma receita tão certinha, né? Quer dizer, tem muitos contratempos que podem aparecer, então essa planilha orçamentária é uma coisa difícil de você ter a real noção. Exato. Aí o que acontece? A gente hoje, né, eu falo logo quando, vamos pensar se os primeiros concretos autoadensáveis ou quando começou a sair essa tecnologia, ainda era mais difícil das pessoas entenderem, porque sim, ele tem o custo, se eu pegar o custo do concreto, ele vai ter um custo mais elevado, mas ele tem vários benefícios que no final da conta você vai reduzir custo, que é o que todo mundo quer, e também você vai trazer hoje, que é uma coisa importante que a gente está pensando, que é ter construções mais sustentáveis. Então, redução de energia elétrica, né, porque os vibradores utilizam energia elétrica, traz esses tipos de ganho. Então, assim, mas é difícil ainda, tá? Eu falo, às vezes, a gente ainda trabalha junto com os construtores para mostrar ali na ponta do lápis que essa eficiência na produtividade, você conseguir reduzir o número de mão de obra. Aí tem uma qualidade melhor. Que também é energia, que também entra em várias... Isso. Então, o concreto, apesar de ser antigo, ele está sempre se inovando, né? Tem que correr atrás do que o mercado precisa, né? Então, hoje em dia, a gente tem cada vez estruturas mais esbeltas, onde a gente precisa de concretos que resistem mais aos esforços de compressão, né? Então, com isso, esses concretos de high performance, eles entram muito nessa jogada, vamos dizer assim. E o concreto é conhecido por ser um material durável, sim, mas também tem problemas de degradação. Quais são as principais causas de Quais são as principais causas de deterioração do concreto e como que a gente pode prevenir? Acho que está um pouquinho ligado ao que você falou no início, que está ali na receita, né? Exatamente. Então, sim, o concreto é durável, mas ele pode se deteriorar. Principalmente dependendo do ambiente que ele está sujeito. Então, por exemplo, nós temos áreas urbanas que ele vai estar sujeito à emissão de gás carbônico, o nosso dia a dia aqui. Mas eu tenho áreas em que o concreto vai estar com respingo marítimo, ele vai ter ácidos que vai estar em contato direto, sais. Então, como que eu vou prevenir isso? Eu preciso, então, primeiro, entender o ambiente que ele está ligado e dimensionar. Então, eu preciso dimensionar o traço para aquilo. Então, eu preciso reduzir. Como que eu melhoro isso? Reduzindo a porosidade do concreto, utilizando os CADs da vida, né? Eu falo assim, são concretos que eu vou ter uma quantidade de finos maiores, usando adições,
Então, fala assim, o que são adições, Fabrício? Então, sílicas, pozolanas, são materiais que, além de alguns, agregam valor de resistência, mas outros também, além de agregar, eles são materiais mais finos que as partículas de cimento. Então, eles ajudam a preencher os vazios entre as partículas de cimento. Então, quanto menos porosidade eu tiver no concreto, eu vou conseguir fazer com que ele se deteriore menos. E fora que aí também tem, dependendo do lugar, você vai ter alguns agentes externos que vão ser precisos aplicar para auxiliar nessa conservação Isso, dele, nessa conservação. Do material. E em termos de sustentabilidade, o concreto, ele tem sido alvo de críticas, né? Pela alta pegada do carbono. Existem alternativas ou soluções para reduzir o impacto ambiental do concreto? Sim. Então, o que acontece? Hoje, como que a gente vai trabalhar isso? Um dos principais é o cimento, porque o cimento, na queima, né, do clinker, na geração do clinker, que é a queima entre a argila e o calcário, ele gera muito gás carbônico. Então, por isso que o concreto é tão criticado. Mas, como tem sido feito hoje? O Brasil, até ele está à frente de outros lugares no mundo, porque hoje se produz cimentos onde a gente reduz a quantidade de clinker e usa adições, como escórias, cinzas volantes, na produção do cimento. Por que isso é importante? Porque aí eu reduzo a quantidade de material que realmente é calcinado, que é o clinker. Se eu reduzo o clinker, eu entro com outros materiais que eu não preciso de combustível para poder fazer eles reagirem. Então, no concreto é a mesma coisa. Então, além de eu ter isso no cimento, que é uma diferença hoje do Brasil, os outros países, eles fazem cimentos, vamos dizer assim, com mais clinker, estão indo atrás de usar hoje as adições. Eu também posso, no concreto, usar adições, que vão trazer maior resistência e eu vou usar em menor quantidade. Então, por isso eu reduzo o elemento que é o mais poluente. Que é o mais poluente. Outra coisa também que os calculistas estão trabalhando é o seguinte, o concreto, na maioria das vezes, a gente chama lá de FCK. Ele tem uma resistência esperada para 28 dias. Então, quando ele está dimensionando e o construtor, quando compra e vai medir, ele espera que aquela resistência, a resistência ao esforço ali, alcance com 28 dias. Porém, o concreto, ele continua crescendo. Ele continua ainda reagindo. Então, o que os calculistas estão trabalhando? De postergar. Eu alterar 28 dias para 63 dias. Quando eu faço isso, eu aumento o tempo, eu consigo reduzir a quantidade de cimento e, com isso, eu reduzo o maior poluente e por isso eu fico mais sustentável. Outra coisa é a utilização, por exemplo, a própria Grupo Votorantim Engemix tem um concreto que chama Spectra, que ele foi considerado como sustentável porque é um concreto de alta performance e por tecnologias que a gente trabalha nele, né, que aí são segredos de casa, eu consigo ter um consumo baixíssimo de cimento e consigo atingir resistências super elevadas. Então, quando eu comparo ele com um concreto tradicional para o mesmo consumo, para mesma resistência, eu reduzi o maior poluente, né? Eu reduzo a água, reduzo o cimento, então eu faço com que esse concreto seja mais sustentável. Então, assim, temos sim muitas críticas, mas quando a gente fala, por exemplo, dessa... Aí uma dúvida que me surgiu. Quando você fala dessa... De aumentar, de postergar, né? Esse tempo de 28 para 60, isso gera um impacto para o construtor, de alguma forma? Então, é isso que eles estão avaliando. Porque, por exemplo, o prédio, quando está sendo construído, ele só vai chegar eu falo assim, a precisar resistir tudo que ele foi dimensionado quando ele começa a ser utilizado. Então, os calculistas estão avaliando, por exemplo, se vai precisar deixar ele escorado. Porque, vamos supor, vou fazer uma laje, se você for caminhar numa obra, você vai ver que você tem várias escoras e você vai diminuindo, reduzindo esse escoramento à medida que o concreto vai ganhando resistência. Então, sim, aí o que está sendo feito é uma avaliação entre... será que esse custo vai ser maior? Porque você também vai baixar, talvez, o custo do concreto quando você posterga a resistência final. E
nesse momento, realmente, a preocupação maior é em questão de sustentabilidade. Parece algo distante ainda para a gente, né? Porque, se a gente for ser bem sincero, né? Eu falo assim, aqui no Brasil, nós queremos ser mais sustentáveis, mas a gente, sim. O cifrão ainda é algo muito importante, né? Falar assim, hoje, às vezes, a gente tem medidas sustentáveis que encarece demais. Então, também tem que ter essa preocupação. Mas nós já temos construtoras que têm puxado isso, que elas querem ter construções mais sustentáveis. Que isso é um valor. Isso Exatamente, também é um valor que eu valor passo para o consumidor. Que você passa para o consumidor, é um valor até para a empresa. Então, assim, eu acredito que isso cada vez mais vai ficar presente no nosso dia a dia. E cada um tem um tipo de cliente, né? E muitas empresas já têm o cliente que quer pagar por esse valor. Né? Isso. Então, a gente tem trabalhado com calculistas, uma dessas empresas que nos procuraram, visando isso. Será que, se a gente postergar, o que isso pode trazer? Às vezes nem vai trazer, às vezes não vai nem onerar, porque a gente está falando assim, o crescimento de 28 para 63 dias não é o mesmo crescimento que acontece ao longo desses 28 dias. Ele é menor, mas ele pode ser considerado no dimensionamento e reduzir o cimento. E o que é o concreto permeável e em quais situações ele é uma opção vantajosa em comparação ao concreto convencional? Então, vamos lá. O concreto permeável, ele também é chamado de concreto poroso, concreto drenante e até cavernoso, ultimamente. E o que seria esse concreto? Ele seria um concreto que ele teria a capacidade de captar água. Então, eu falo assim, então ele poderia auxiliar no sistema de drenagem. Então, ele é um concreto que, se eu tiver aqui um bloco, vai ter chuva, ou se eu abrir uma torneira aqui, a água vai passar com maior facilidade por ele. Onde que ele é usado? Onde eu quero captar água, auxiliar, então, em pavimentos. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse concreto, ele não pode ser usado em qualquer pavimentação. Tá? E o que ele é o diferente dos outros? Quando a gente fala pavimentação, a gente está falando de estradas, ruas, avenidas, você vai ter Porque você ajuda na questão de enchentes, por exemplo, também, de alguma forma, mas não muito, né? Eu não posso usar em todas porque eu preciso... Ele não vai ter a mesma resistência que os demais. Porque um concreto convencional, eu estou trabalhando nele para ele ser cada vez mais compacto. Então, eu tento preencher cada vez mais os vazios para trazer resistência. O concreto drenante, permeável, o que eu estou fazendo? Eu estou criando espaços vazios. Então, quando eu comparo, ele tem em torno de 15% a 25% de espaços vazios. Ele praticamente não tem os agregados miúdos, que são as areias. Ele é formado por uma cauda, que seria o cimento, água e aditivos, e por pedra. Né? E aí eu preciso dessa cauda, que é como se fosse para grudar essas pedrinhas. E uma outra coisa também, ele traz um conforto térmico um pouco maior, porque ele permite uma facilidade da circulação do ar. Então, ele acaba não elevando a temperatura. Mas quando você fala que tem que ter esse cuidado, é justamente porque se eu tenho, por exemplo, uma rua que é muito, muito movimentada, ele já não é tão indicado por questões de deformação, por exemplo. Por questão que ele não vai suportar um tráfego intenso, ou não vai suportar o peso de um caminhão totalmente carregado, por isso. Mas ele pode ser usado, por exemplo, nas valas, né, as defensas, eu falo assim, desculpa, entre aquela caidinha que a gente tem entre a rua e o passeio, mas o principal objetivo dele é captar. A gente está até com uma obra em Curitiba, o qual o prefeito quer utilizar para vias que vai ter mais transporte de carros, com essa intenção. Ele não é o sistema... o responsável pela drenagem, mas ele vai auxiliar, porque aí ele vai permear essa água de maneira mais fácil. Um pouquinho. Tem que tomar muito cuidado também, porque se permeia água, permeia qualquer outra coisa, óleos. Então, tem que ter uma preparação tem que saber o solo que está ali envolvido. Então, por isso que tem cuidados importantes a serem checados. E a reciclagem do concreto é uma prática viável? Então, sim, vamos pensar hoje que 2% a 3% de todo o concreto que é vendido, ele volta.
para a central. E agora, a norma 7212, que é a norma de dosagem, ela já permite a gente reciclar o concreto. Claro, ela tem várias regras, né? Mas ela já permite. Então, é viável, sim. Porque antes, o que acontece? Esse concreto que volta, o que eu iria fazer com ele? Ia ter que mandar descartar, achar um local apropriado. Então, hoje, quais são as formas? Tem formas que o concreto, às vezes, que retorna, você usa aditivo nele que inibe a reação do cimento ou posterga aquela reação de hidratação, que é quando o cimento tem contato com a água, ele começa a reagir. E aí você pode usar aquele resto de concreto para formar um novo concreto, tá? Outra forma também é de fazer com que esse concreto... antigamente o pessoal britava essa estrutura de concreto e utilizava. Hoje a gente já tem alguns aditivos que a gente adiciona. Volta o caminhão, a gente adiciona esse aditivo, é um pó, no concreto. E o que acontece? Ele volta ao estágio para agregado. Então, é como se aquele concreto virasse um tanto de bolinhas, de pedrinhas. E aí, você substitui parte do agregado pelo agregado reciclado. Tá? Então, sim, é viável e é sustentável. E tem algum impacto na qualidade do novo concreto? Não, aí o que acontece? Não é que eu vou falar que não tem. Aí você vai dimensionar o traço, levando em consideração que você tem um novo agregado ali, por exemplo. Tá? Quer dizer, na hora de fazer a receita... Na hora de fazer a receita... Eu vou levar em consideração... Isso. A norma, ela permite... O que está entrando nessa receita? A norma, ela permite substituir 20% do agregado por esse agregado reciclado. Então, você vai checar se você vai usar 5, 10, 15 ou 20% e o que pode te onerar. Eu costumo falar que as concreteiras, elas têm muitas ações de sustentabilidade, tá? Eu falo assim, a gente reutiliza muito água, né? Eu falo, a perda de água dentro de uma concreteira, ela é pequena. E o concreto não deixa... A gente tem cada vez mais aproveitado essas oportunidades e que bom que as normas estão caminhando para... Evoluindo junto. Né? Evoluindo junto. Porque senão é muito material para descartar. E a durabilidade do concreto em ambientes que são mais agressivos, né? Acho que você falou um pouco há pouco tempo sobre essa questão. Regiões costeiras ou industriais, né? Isso pode ser um desafio. Como que você protege o concreto nessas condições? A gente acho que aí entra tanto na questão desses novos materiais que estão surgindo, como também do que você... O que acontece? Mistura? Geralmente, quais são os principais ataques que tem ali, né? Vamos supor assim, os principais problemas que pode acontecer em ambientes muito agressivos. Corrosão da armadura, então, muito contato com CO2 ou com materiais que podem corroer a armadura. Efeitos de carbonatação no concreto, etringita tardia. O que é isso? O cimento, ele não vai reagir tudo, ele vai expandir e aí vai começar a ter desplacamento. Então, você pode ter ações químicas, biológicas. Então, o que você tem que fazer? Você precisa trabalhar com concretos menos porosos. É igual o que eu coloquei para deteriorização. Você precisa evitar, minimizar que essas substâncias entrem em contato. Que a água, principalmente que a gente avalia, entre em contato com concreto. A água é impressionante, mas eu falo assim, ela tem um efeito quimicamente. Então, às vezes, vamos supor, uma etringita tardia. Eu pego lá o C3A do cimento, que é uma presença que tem um elemento químico que tem no cimento. Com presença de água, eu vou acabar expandindo. Então, como que eu faço isso? Tentando buscar cimentos mais adequados para aquela situação. Às vezes, cimentos que tem menos clinker, que tem mais adições. E dimensionar traços, o qual eu consiga reduzir o número de vazios dele, mais compactos. E também precisa, aí eu estou falando muito mais voltado para o segmento, assim, na hora de dimensionar os traços. Mas os construtores também precisam ter cuidados para minimizar surgimento de fissuras, porque se tiver fissura, vai penetrar água, vai penetrar qualquer coisa desses ambientes industriais, externos. Tá? O cuidado não está só na preparação ou na escolha do concreto, mas também na execução, todo o processo de planejamento, projeto e execução, né? Porque você começa no cálculo também. Você começa lá atrás. E aí, às vezes, você tem nessas áreas, você não precisa de um concreto que
tenha que resistir muito à compressão, então que precisaria de uma elevada resistência. Mas, em contrapartida, você precisa de um concreto mais compacto. Então, você acaba tendo um concreto de alta performance, mesmo que a necessidade de resistir ao esforço é baixa, mas você tem outros contrapontos, que é tentar minimizar a porosidade desse concreto, reduzir o número de vazios do concreto, que é por onde vai percolar o ar, a água, né, gás carbônico que está aí no nosso ambiente todos os dias. E que são fatores que não tem como a gente eliminá-los. Qual que é a importância, né, de uma manutenção preventiva em estruturas de concreto para a gente garantir mais longevidade para as construções? Então, isso é muito importante porque o que você vai garantir essa durabilidade está ligado a lá atrás, quando eu estou dimensionando, né, e executando, aplicando, mas no futuro eu preciso ter checagens, eu preciso checar. Estão surgindo ao longo do tempo fissuras, rachaduras, manchas no concreto? Porque se estiver surgindo, eu preciso entender a origem e tratá-las rapidamente para que isso não entre um colapso. Então, é por isso que eu preciso fazer essas checagens, porque eu consigo encontrar o problema e resolvê-lo. Porque se eu não trato a fissura, ela vai continuar abrindo. Tá? Existem também impermeabilizantes que você passa nessa estrutura e que eles têm uma vida útil menor do que a do concreto. Então, você precisa voltar e passar novamente para garantir essa manutenção. Sempre é pensando o seguinte, como se eu quisesse vedar, né? O máximo que eu puder fazer com que aquele concreto não penetre nada por ele, seria o ideal. Então, a gente consegue dimensionar traços cada vez mais menos permeáveis, acho que esse é o termo, mas essa manutenção é justamente para isso, porque o concreto ele não se rompe de uma vez, ele vai avisando. Ele vai apresentando os sinais. Ele vai apresentando os sinais. Às vezes ele, sei lá, teve um erro, vamos pensar assim, cheguei numa obra, uma concretagem que aconteceu há 20 anos atrás e começou a ter contato com água, foi usado um agregado que tem reação ao álcool agregado, então ele expande, então comecei a ter deteriorização. Então eu vou precisar recuperar isso, né? Vou precisar recuperar, porque senão aquela estrutura pode colapsar. E nos projetos de grande porte, né, como as pontes, os viadutos, quais são os cuidados especiais que devem ser tomados na hora da escolha e aplicação do concreto? Acho que a escolha passa pelo que a gente conversou antes, que tem a ver com o tipo de concreto, Exatamente. Eu falar escolha, ela passa por você saber o ambiente que o concreto está sujeito, o que ele precisa suportar. E a gente, quando vai dimensionar, então vamos supor, na maioria das vezes são concretos CADs, são de alto desempenho, são concretos autoadensáveis. Então, quando eu vou dimensionar, eu preciso entender muito bem a finalidade daquele concreto para que eu possa dimensionar o traço da melhor maneira possível, para que eu encontre os melhores ingredientes ali para aquela receita. E aí é o que eu falo, temos que ter cuidado na aplicação? Temos, porque se eu não faço uma cura, que a gente comentou lá atrás, adequada, eu começo a ter problemas. Então, assim, dentro de uma concreteira, começam os cuidados desde a matéria-prima. Então, eu preciso ensaiar os componentes do concreto para eu poder ver se eles estão chegando de acordo com o que foi dimensionado. Eu preciso ensaiar esse concreto, eu preciso checar, será que eu vou ter problemas de temperatura de lançamento desse concreto? Então, também a gente dimensiona isso. Porque será que eu preciso baixar a temperatura de lançamento do concreto? Eu preciso pensar na logística. Eu vou ter uma grande concretagem. Como que vai ser isso? Que horas que eu falo assim, vai faltar caminhão? Não vai faltar caminhão? Vai ficar muito tempo? Então, são cuidados que eu preciso ter, não só na execução, na garantia que os materiais que foram dimensionados vão atender ao longo de toda essa concretagem, porque são mais de uma concretagem, mas também pensar na parte logística para que ela não gere nenhum outro problema e curar.
Isso é imprescindível, porque senão planejamento, um bom planejamento estratégico é fundamental. É fundamental. Quais que são as principais normas, né, e padrões de qualidade para o concreto no Brasil e no mundo? Vamos pensar assim, eu vou até falar mais no Brasil. A gente tem várias normas, mas eu vou concentrar nas 3 principais, que seriam a 6118, que eu digo que é a Bíblia do calculista. Então, nela vai estar todas as definições, o que é necessário, o que é importante para eu dimensionar o concreto. Então, eu vou ter que pensar lá o tipo de aço que eu vou usar, o que vai ter que resistir. Eu costumo falar que ela é a Bíblia do calculista. Começa dali. Começa. A nossa Bíblia já é a 7212, que ela é uma norma de dosagem de concreto em central. Nessa norma, ela vai ter definido o dimensionamento do traço, o que eu tenho que garantir para o cliente, como que eu vou controlar o meu concreto, como que eu vou controlar a minha matéria-prima, quais estatísticas que eu vou checar, o que eu tenho, o tempo que eu tenho para entregar o concreto para o cliente. Então, ela vai ter informações desde o dimensionamento até o concreto, a entrega do concreto, vamos dizer assim. Então, nós estamos falando de duas normas. Nós estamos falando de 2 normas, que uma tem mais a ver com o construtor e a outra com o produtor. Eu diria assim, que uma começa lá no projeto, vão ter outras N's, mas ligado ao concreto. A outra de quem está vendendo, produzindo concreto, e tem uma outra que é a 12655, que é para a construtora, que ela vai definir, ela é uma de controle e recebimento do concreto. Então, ela vai definir para o construtor o que ele tem que checar quando ele recebe o concreto, quais os ensaios que ele tem que fazer, quais os ensaios necessários para garantir. Então, eu diria que essas são as 3 principais normas do nosso dia a dia. E isso em relação ao mundo varia muito? Vai variar, assim, não o conceito ou o que é, mas aí o nome de norma, que as NBR são normas brasileiras, tá? Então, claro, mas em relação ao que se exige é mais ou menos parecido. É mais ou menos parecido. É claro que no Brasil a gente tem uma exigência de controle muito maior do que em outros estados, outros países, né? Eu falo assim, aqui a gente exige um controle, por exemplo, os construtores, eles moldam todas as cargas que são recebidas. E fora existe uma confiança, uma parceria maior com a concreteira. Tá? Não vou falar, uma confiança mesmo, eu acredito. É uma coisa que a gente É engraçado isso, né? A imagem que se tem do país como um país que é tão leve. E, na verdade, a gente, quando pensa em normas nos diferentes segmentos de indústria... A gente é bem rígido. né? Com normas. Bem rígido. Quais que são os principais erros que os engenheiros ou construtores cometem com a utilização do concreto e como que eles podem evitar esses erros? Então, vamos lá. Eu vou comentar assim. Primeiro, dimensionar o traço de maneira correta. Então, vamos lá, para a finalidade que eu quero. Se eu preciso de um traço mais fluido ou menos fluido, eu entender os materiais. Mas lá na construtora, eu vou dizer que o maior erro é colocar qualquer coisa no concreto que não foi previamente combinado para aquele fim, que é o maior erro que acontece hoje. A área de suprimentos, ela vai lá e negocia um concreto com uma plasticidade X. Aí, na hora que tá lá na ponta, né, o pedreiro, ele quer um concreto, como é que a gente fala por aí? Mais molinho. Então, o que ele pede? Para adicionar água. Quando ele tá adicionando água, ele tá alterando a receita do concreto. Se ele altera a receita do concreto, eu não consigo garantir mais que ele vai resistir àquele esforço demandado. Então, eu diria que esse, para mim, é o maior erro que a gente vê hoje em dia, que as consultoras vão falar que não acontece, mas acontece, é difícil. Né? Até a gente também precisa controlar o nosso pessoal que opera a bomba. Bomba é um equipamento que a gente usa para transportar o concreto para as peças, né? Para grandes alturas ou grandes distâncias. Então, eu diria que esse é o maior erro. Mas não fazer uma cura bem feita também é um outro erro que ocorre bastante. Com isso, vai fissurar, porque o concreto, gente, se alguém falar que o concreto não fissura, vai estar mentindo. O que a gente faz é tentar minimizar essas fissuras. Então, o concreto usa cimento e ele vai, ali tem reações. Então, o que eu tenho que fazer é minimizar essas fissuras. Então, olha, construtores, comprem o concreto que é necessário. Se você quer uma facilidade para poder
lançar esse concreto, nós temos que checar isso, porque senão o custo fica maior do que o esperado, sabe? Então, isso é importantíssimo. E quando eles viram o concreto em obra, que eu falo, um dos maiores erros é se aquele concreto está dimensionado realmente para o que você precisa. E aí, tem que ter um controle ainda maior sobre a água, né? Eu falo porque a tendência de quem está aplicando ou rodando ali na betoneira é querer o concreto de maior facilidade para aplicar, que sempre vai ser o concreto mais molinho. E aí você vai perder resistência no final. Então, eu diria que esses são os maiores erros, os maiores cuidados que a gente precisa ter. E é difícil, né, controlar a gente. É difícil controlar a gente, viu? Vou te falar que eu sempre falo sobre isso nos meus treinamentos com a nossa equipe e com os construtores, mas é difícil. Como que o controle de qualidade do concreto, ele é realizado nas grandes obras? Você consegue falar para a gente um pouco sobre os testes, os ensaios que são mais comuns nessas obras maiores? Os ensaios mais comuns, primeiro é um ensaio de recebimento do concreto, então, que a gente chama de slump. Né? Ou é um ensaio que vai medir a plasticidade desse concreto ou a fluidez. Porque é uma garantia. O concreto ele foi dimensionado, por exemplo, para ter 16 centímetros de abatimento. Slump, ele mede o abatimento. Quanto que aquele concreto se altadensa? Ele se ajeita. Ele se ajeita. Então, esse é um ensaio muito comum e necessário, porque o construtor, quando ele recebe a nota fiscal, ele vai checar, é a maneira que ele tem de checar se aquela plasticidade está alterada. Inclusive, eu falo, se estiver fora, não receba. É um direito do construtor devolver a carga que estiver acima. Então, esse é o principal. Um autoadensável também vai checar a fluidez. Por quê, Fabrícia? Porque, às vezes, se pôs água demais, além de alterar a resistência final, vai desagregar o concreto. Outros ensaios muito comuns é o ensaio de resistência à compressão. Né? Eu falo que eles vão moldar corpos de prova para medir essa resistência no futuro, se ela realmente está acontecendo de acordo com o que o calculista previu. E aí, esses dois eu diria que são os mais comuns. Mas aí, dependendo da obra, você vai ter avaliação de módulo, de elasticidade. Às vezes o construtor quer desformar mais rápido, então precisa ter certeza do módulo que aquele concreto atinge. Pode ter de exudação de água em grandes pisos ou de retração, mas os mais comuns seriam para o recebimento e a resistência à compressão ou à tração. Que aí a compressão você molda corpos cilindros, a tração você molda um prisma, vamos dizer assim. E na sua opinião, quais que são as tendências futuras, né, para o uso de concreto na construção civil, novos materiais ou tecnologias que podem substituí-lo ou complementar seu uso? Substituir, ela já... Vou ser bem sincera com você, eu não consigo. Os batimentos. Não é só porque eu trabalho com concreto, tem muito uso de madeira, mas eu não consigo imaginar algo que vá substituir o concreto. Eu acho que o concreto ele ainda vai continuar sendo o material do futuro, pelas características mesmo dele. O que eu acho que vai acontecer para o futuro é a gente pensar cada vez mais em sustentabilidade. É tentar fazer concretos que emitam menos, né? Eu falo que a emissão de carbono seja reduzida. Então, o que eu acredito é isso. E como que isso pode ser feito? São estudos de adições, a gente vai contar muito com as empresas de aditivos, que aí esses aditivos vão nos ajudar a reduzir água e, consequentemente, reduzir consumo de cimento. Então, eu acredito muito nisso, que o concreto não vai ser substituído, mas ele vai se transformando. Ele vai se transformando. Nós vamos precisar cada vez mais pensar no ambiente e pensar em traços que a gente reduza a emissão de gás. E para finalizar, eu queria que você desse para a gente conselhos, né, para os engenheiros, principalmente que nos assistem, que estão começando a trabalhar com concreto ou que querem se especializar nessa área como você. Olha, estudem bastante. Por quê? Porque eu falo que o concreto é uma ciência, né? É uma ciência, você vai precisar estudar mesmo. Então, assim, estudem bastante, procuram, eu falo assim, conhecer, entender, saber um pouco de química, eu falo que é importante. Por quê? Porque é uma ciência. Não tem muito como, eu falo assim, a gente fugir.
porque ele esse conhecimento a gente vai adquirir muito acadêmico. Então, eu digo que para trabalhar nessa área é uma mistura entre acadêmico, então a gente precisa estudar bastante, e a prática, aprender com as pessoas mais experientes, que estão aí no mercado há mais tempo. Então, se tiver oportunidade e interesse, é começar o mais cedo possível. Eu falo que eu acabei entrando por um acaso, né? Eu falo, logo que eu fiz meu curso técnico, eu fiz um estágio, uma concreteira e não saí mais. Então, a gente aprende muito com essa vivência, sabe? Então, a gente alia os conhecimentos acadêmicos com a vivência prática. Então, pessoal, não tem como fugir, tem que estudar bastante mesmo para conhecer muitas propriedades dos materiais constituintes. Porque pelo papo já deu para perceber que é uma questão muito de entender o material, né? Sempre entender o material, precisa entender. Eu falo assim, o concreto em si, tem gente que fala assim, mas concreto é só isso. Não, você precisa entender os componentes do concreto para que você tire o maior proveito daquilo e consiga o melhor que ele pode te dar. Né? Eu acho que tem uma abertura aí grande para quem quer trabalhar com concreto. Vem, inclusive pensando nessa questão de futuro, né? De como aprimorar o material para ele se tornar mais sustentável. Estamos contando, por isso que eu falo assim, quero cada vez mais, recadinho para vocês, quero cada vez mais estudantes, sabe? Para poder pensar no futuro. Contamos com eles para trazer já inovações. Já começa a pensar que assim, concreto é futuro. Concreto quer dizer, é futuro. De repente você vai ser a pessoa que vai descobrir um novo jeito de trabalhar esse material, de produzir esse material, e isso é mudar o mundo, né? Exato. Não vejo um futuro sem concreto. Não vejo, sabe? Então, assim, estamos contando com isso. Nós temos que usar realmente as inovações dos materiais para fazer com que esse concreto fique mais sustentável mesmo, sabe? É isso. Fabrícia, obrigada pela sua presença aqui no podcast, no Podeng Abenc, e gostaria de agradecer também a quem está nos assistindo, né? Agradecer ao CREA Minas Gerais, à Abenc. A gente se encontra numa nova edição do podcast. Até já.